Olá, boa noite! Vamos começar a nossa live de segunda para uma live de primeira? Vamos começar? Vamos com tempo para todo mundo chegar, mas eu já tenho que ir falando logo, né? Já tenho que ir falando porque aqui hoje o assunto é procrastinação. E se tem uma coisa que eu não vou fazer é procrastinar o assunto, né? A gente já tem que entrar aqui, ó. Hello, primeiras colheradas, hello todo mundo. Vamos dar boa noite para todas as pessoas que estão entrando aqui. Boa noite, Tati, Célia Regina, todo mundo que está chegando aqui, Carla. Quero todo mundo aqui hoje. Eu tenho certeza que esse é o assunto que todo mundo peca em algum momento. Simone, eu não sei nem o que quer dizer procrastinação, isso não faz parte de mim. Eu duvido que não tenha alguma área da sua vida que não entre neste grande problema, que é a procrastinação, tá? Então, o que é a procrastinação? Vamos começar do início, né? Essa palavra feia aí, para quem ainda não conhece, provavelmente já fez e nem sabe qual é o nome, né? O que é isso? É adiar uma tarefa, é procrastinação, Carla, nosso tema hoje. Eu achei que tá escrito aqui em cima, hein, gente? Ó, tá escrito procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é aquele hábito, aquele vício, aquele costume de adiar uma tarefa, seja de começar uma tarefa ou seja terminar uma tarefa, né? Isso é procrastinar. Alguém aqui, por acaso, já procrastinou o início de uma dieta, por exemplo? Alguém aqui já procrastinou marcar consulta com o seu nutricionista? Ah, não, depois eu vou, porque depois eu vou estar melhor, aí depois eu faço. Essa é a grande palavra, depois eu faço, né? Daqui a pouco eu vou fazer, né? Então, assim, isso é procrastinar, é você adiar essa tarefa, tá? Adiar um projeto, uma tarefa, alguma coisa que, de alguma forma, para você é incômodo, né? Porque aquelas coisas que a gente ama fazer, a gente não procrastina, não é verdade? Então, normalmente, existe essa necessidade, né, de jogar para frente algo que não é agradável para mim naquele momento. Então, por exemplo, vou escrever meu TCC, tenho que ligar para um amigo que, acabou de perder a mãe, por exemplo. É uma tarefa que você fica, ai meu Deus, por que eu vou falar, né? É aquela coisa que já te leva a pensar em algo que não é muito agradável naquele momento para você, tá? Então, isso é a procrastinação. Adiar o início ou a conclusão de uma tarefa que você tem que fazer. É sempre alguma coisa obrigatória de ser feita, tá? Então, quem já não adiou, por exemplo, a matrícula na academia ou adiou o início de uma atividade física, todo mundo já teve esse momento da procrastinação. Ah, depois eu vejo como é que estão as minhas dívidas, como é que está meu cartão de crédito. Vê sempre isso, gente. É essa coisa que não é agradável. Conta pra mim aqui, vai colocando aqui no chat pra mim o que você tem, quais são as coisas que você mais procrastina, que você mais deixa de lado, né? Que você tem dificuldade de começar ou de continuar. Se você não sabe ainda se você procrastina ou não, né? Vamos falar sobre as principais formas da procrastinação aqui, tá? Vamos começar aqui falando sobre esses sintomas mais claros de procrastinação. O primeiro deles, gente, apertar o botão soneca. Você bota lá teu celular para despertar, teu relógio para despertar, e aí o que você faz? Ah, não tô afim. Plaft, botão soneca, botão soneca, botão soneca. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente faz no dia a dia, procrastinando o início do nosso dia, por exemplo, né? Então, isso é um sintoma. Isso é um sintoma bem, bem clássico. O outro sintoma que a gente tem de procrastinação é de chegar sempre atrasado nos lugares, ou então sair sempre atrasado de casa, né?
Então, esse é um grandíssimo sintoma de procrastinação, tá? Obrigada, Gilbert, meu querido amigo, grande personal, gente, o melhor dos melhores. Então, assim, quando você tem esses sintomas que já são clássicos, você já percebe o seguinte: não, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou começar a caminhar, amanhã eu vou me alimentar melhor, amanhã eu vou marcar nutricionista, amanhã eu vou entrar no Redux. Olha quem está aqui. Ô, tô querendo seu telefone, hein? Ô, se aprendizagem 10, Dona Marilza Del Duque. Eu estou querendo seu telefone celular, querida. Depois você manda pra mim. Manda no meu telefone, porque eu tô precisando de você. Quero botar você no Redux, por exemplo, né? Então, gente, o que você tem adiado mais? Então, assim, ó. Já colocou o seu botão soneca várias vezes? Já chega ou sai sempre atrasado de casa? Isso aí já é procrastinação. Terceiro ponto de procrastinação: dificuldade em lidar com prazos, dificuldade para lidar com horários. Então é aquela pessoa que sempre adia a tarefa de entregar um trabalho, tá sempre com seus relatórios atrasados. Se você é estudante, falta aula e não leva o trabalho que tinha que entregar, né? Então, essas são pessoas que têm essa característica da procrastinação, tá? Um outro ponto é a pessoa com excesso de telas, com excesso de distrações. Um procrastinador, em geral, são as pessoas que passou uma mosca aqui, a pessoa que se distrai facilmente, é a pessoa que vai embora com seus pensamentos, né? E assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração. Tô vendo aqui as pessoas começam a escrever, eu acabo me confundindo com, né, leio aqui o que está escrito e acabo que perco o fio da meada, né? Então, às vezes quando a gente deixa muitas janelas abertas, muitas notificações, né, de aplicativos e tal, isso é uma das coisas que mais faz as pessoas procrastinarem, né? Porque aí quando você vê, né, você já fugiu daquela tarefa inicial que você estava fazendo, tá? A pessoa que procrastina muito, né, é o quinto ponto, é uma pessoa que tem uma troca de tarefa o tempo todo. Toda hora tá trocando de tarefa. Começa uma coisa, não termina e vai lá e começa a fazer outra, não termina e vai lá e passa para outra. Vocês conhecem alguém assim? Você já se viu sendo essa pessoa que começa milhares de tarefas e não conclui nada? Sabe quando você começa a arrumar teu guarda-roupa? Você vai, não, hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa. Aí você começa a arrumar, olha aqui, encontrei um dinossauro, olha, esse dinossauro me lembra tanta coisa. Aí daqui a pouco aí você vai e manda pra sua amiga no celular, olha esse dinossauro que eu encontrei no meu guarda-roupa. Aí daqui a pouco você já tá com outro assunto. Quando dá 5 horas da tarde, tu ainda tá com o guarda-roupa todo zoneado, você ainda não arrumou nada do que você tinha que arrumar. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci uma pessoa muito assim, que sou eu mesma, no entanto, né? Então, acontece muito isso, gente. E por que a gente costuma procrastinar, né? Uma coisa que é importante é a gente lembrar, a Natália tá falando aqui que esse cara sou eu enrolando com a tese. É isso, quando você vê que tem uma coisa muito grande, mas fica até o final, que eu tenho aqui todas as dicas de como a gente vai driblar essa procrastinação. Eu vou ter cinco grandes coisas para você fazer para a gente terminar, para a gente parar de procrastinar. Então fica até o final para vocês saberem quais são essas 5 coisas que a gente vai fazer para diminuir a procrastinação, tá? Kel tá falando que procrastina tudo. Uma coisa que a gente acha, né, normalmente, que a procrastinação é uma coisa nova, né? Que a procrastinação, ela foi provocada pelas redes sociais. Na verdade, gente, as redes sociais só pioraram o problema, porque a procrastinação, ela sempre existiu. E eu tenho como te provar isso. Olha quem eu achei aqui, Sêneca. Sêneca, gente, anotei tudo aqui, Gente, eu me preparo tanto para fazer essa live para vocês, tá? Só vou falando para vocês que eu me preparo. Eu tenho vários papéis aqui, eu me preparo para falar com vocês, tá? Então, olha só. O Sêneca nasceu em 4 anos antes de Cristo lá, tá? E ele tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, tá? E olha o que ele fala, 4 antes de Cristo. Eu não tô falando de rede social Mark Zuckerberg, não, tá? Tô falando aqui
uma das coisas que o Sêneca fala. Não é que a vida seja curta, nós é que desperdiçamos a maior parte dela. Outra coisa, quando chegarem ao fim, vão entender que estavam muito ocupados sem fazer nada. Isso é outra frase do Sêneca, tá? Então, tá vendo que a procrastinação não é algo novo, não é algo que é recente e provocado pela rede social, não é isso, tá? Tenho agora essa frase aqui, depois eu vou colocar essa frase quando eu colocar, a live fica gravada, eu vou colocar essa frase do Sêneca lá no feed, junto com o vídeo, tá? Olha que legal, olha que frase bacana. Adiar as coisas é o maior desperdício de nossa vida. Tira cada dia que chega e nos nega o presente, prometendo-nos o futuro. Enquanto perdemos nosso tempo duvidando e procrastinando, a vida acelera. Gente, imagina acelerar antes de Cristo, né? Então você imagina agora, esse Sêneca já devia ter arrancado os cabelos com a gente, né? Por quê? A questão da procrastinação, ela está envolvendo, gente, algumas causas principais, tá? A primeira causa da procrastinação, por incrível que pareça, é a baixa autoestima, tá? Por que acontece isso, gente? A pessoa começa a procrastinar por medo de falhar, por insegurança, por medo do que os outros vão pensar. Então, a pessoa que normalmente procrastina, ela quer ser perfeccionista, né? E o perfeccionista é uma pessoa que tem baixa autoestima. Olha que coisa muito... Já pararam para pensar nisso? Que, assim, a pessoa que é muito perfeccionista é uma pessoa que tem uma autoestima um pouquinho abalada? Tá? Então, assim, quando você começa a procrastinar, é porque você quer fazer um negócio tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que você acaba deixando para depois. O segundo ponto é o excesso de ego. As pessoas acham que uma pessoa que tem um ego muito elevado é uma pessoa que tem alta autoestima. Não é. Tá? Então, o que é esse excesso de ego? Eu sei que eu consigo, eu sei que eu vou dar conta no final. Você já teve essa sensação de vai adiando um negócio, porque você sabe que você vai dar conta, porque quando você tiver com a faca no pescoço, é ou não é verdade? Eu vou estudar para a prova em cima da hora, né? Eu vou fazer tudo em cima da hora, porque eu sei que eu dou conta. Eu sei que quando chegar na hora, no meio da minha adrenalina, eu vou dar conta de fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Né? Então, isso é também uma causa da procrastinação. Essa desorganização toda que a gente tem, na verdade, também pode ser um excesso de ego. Eu sei que eu vou dar conta, né? Então, assim, gente, eu sou a pessoa que sempre fez isso na vida. Eu sempre fui uma pessoa com característica de procrastinação, tá? E era uma das coisas que mais me tira o sono, mais me tirava o sono. Por quê, gente? Como tem lá a frase do Sêneca que eu já falei aqui pra vocês, cara, a procrastinação ela rouba os nossos sonhos, porque ela rouba a nossa produtividade. Você deixa de fazer coisas que realmente vão ser significativas, né? Trocando por outras que não têm absolutamente nenhuma serventia. Uma coisa que a gente confunde um pouco é que procrastinação é a mesma coisa que preguiça, por exemplo. Que procrastinação é a mesma coisa que não fazer nada. E não é. Não é. Por quê? Quantas e quantas vezes você se viu tão ocupada, tão ocupado, tão cheio de coisas para fazer, e no final você olhou que você não fez absolutamente coisa nenhuma. Aquele dia que é muito ocupado e nada produtivo. Você não chega ao final, né, com aquela sensação de caramba, cumpri isso aqui. Eu vou contar um negócio que aconteceu comigo hoje, que assim, a maior ilustração de procrastinação que eu tenho para mostrar para vocês. Eu fiz uma especialização em 2000, de 1999 a 2000, eu me especializei em nutrição e atividade física, né? A minha especialidade é essa, né, de nutrição e atividade física. O meu diploma, gente, estava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro até hoje. Até hoje. Hoje, porque um dos lugares que eu dou aula precisou dessa documentação, eu resolvi
que eu tinha que buscar o meu diploma hoje, tá? Então, assim, eu levei 23 anos para pegar um diploma que tava lá, num lugar que não é tão distante assim, não é outro país, não é outra cidade. Cheguei e resolvi o problema em 1 hora. Um negócio que eu levei 23 anos adiando. Você já parou para pensar o quanto a gente fica sofrendo a gente fica apegado à atividade ao invés de acabar com ela. Ao invés da gente resolver o problema, a gente fica com o problema debaixo do braço, sofrendo com ele, né? Dias e dias e dias, e você resolve ele assim, ó, em poucos minutos, em poucas horas. Não é verdade? Quando a gente tem esse problema da procrastinação de forma muito crônica, né, de forma muito presente, de forma muito frequente no nosso dia a dia, tá? A gente acaba tendo uma sensação de que não aproveitou de fato tudo que poderia, tá? E aí, assim, às vezes você fala assim, caraca, era tão fácil, por que eu não acabei com isso antes? Né? Por que eu perdi noites de sono? Por que eu fiquei remoendo isso por tanto tempo? Né? Então, assim, eu fiz durante muito tempo, gente, vários cursos de produtividade, vários cursos de como acabar com a procrastinação, só que uma coisa eu não fazia, que era dar o primeiro passo, né? Então, assim, lembra sempre que dentro dessas causas todas da procrastinação, tá? Às vezes é falta do gerenciamento de tempo. Às vezes é uma falta de gerenciamento de prioridades, né? Então a gente tem que entender por que eu procrastino. Eu quero que você hoje faça esse exercício. O primeiro deles é entender o que você procrastina, tá? E o segundo passo é por que você procrastina. Porque a tarefa é chata? Porque a tarefa é grande? Porque a tarefa sei lá, não é prioridade sua, porque ela é algo que não representa nada de benefício para você. Então, hoje, já procura saber isso. O que você procrastina tanto, tá? Então, assim, às vezes você procrastina de fazer uma tarefa não é por falta de conhecimento, tá? Não é por incapacidade, tá? Mas é por, de repente, excesso de zelo, excesso de necessidade de perfeição. Vocês já ouviram aquela frase assim, feito é melhor que perfeito? Já ouviram isso? É justamente esse ponto que eu acho que talvez a gente peque tanto. A gente quer que o negócio saia tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, que a gente não faz nada, né? A gente vai deixando pra lá. Tá? Então, assim, criar rotina, entender quais são as suas prioridades, isso é o que vai fazer você dar o próximo passo. Quando eu falo de procrastinação, eu estou falando muito de redução de qualidade de vida, tá? E é por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui, né? Por que uma nutricionista está falando sobre isso? Porque eu não trabalho só com dieta e com alimentação, tá, gente? Eu trabalho com comportamento e com estilo de vida. Por isso eu estou tocando nesse assunto, tá? Não é um assunto diretamente sobre nutrição, mas tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, tá? Deixa eu beber minha água. Vocês já beberam água hoje, inclusive? Já começaram a fazer a hidratação bem feita ou não? Ainda não. Beber água, por exemplo, gente, é o pouco que a gente pode começar. A gente pode começar com muito pouquinho, né? Ah, eu não bebo água o dia inteiro. Você vai começar tomando 2 litros de uma vez? Não, por que você não começa a tomar 1 copo de água por hora, né? Então, isso já é uma coisa que você já pode parar de procrastinar, por exemplo, né? Então, quando a gente fala dessa procrastinação, quais são as consequências que isso vem trazendo pra gente? Esse problema da procrastinação que a gente agarra com ele e vai levando ele ao longo da vida, o que acaba acontecendo de consequência? A primeira delas, gente, é uma redução muito grande de concentração e de foco, né? O nosso foco cai, a nossa concentração cai, a gente não consegue ter, né? Não consegue manter isso por muito tempo. Por quê? Eu tô cada hora num lugar. Normalmente, a procrastinação, ela é uma característica de pessoas muito impulsivas, né? De que
né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pessoas impulsivas costumam também procrastinar muito, né? Esse é um outro ponto que é bem comum de acontecer, né? Na procrastinação de forma geral, tá? Então, qual é a outra consequência da procrastinação? Falta de energia, falta de ânimo. Porque é aquilo que eu falei, às vezes você se ocupa com tantas coisas pequenas e improdutivas, né, que você não faz o principal e nem faz bem feito todas as outras. Então, chega no final do dia, você está exausto, desanimado, fala assim, cara, eu não acredito que eu errei nisso de novo, eu não acredito que de novo eu deixei passar isso, né? Semanas, quantas semanas? A gente há 2 semanas atrás fez a live de meio de ano, que era metade das semanas do ano, né? Quantas coisas você foi jogando para frente, né? Que você gostaria de ter feito e que você ainda não fez. Isso é procrastinar, né? De se matricular numa academia, ou de começar um exercício mesmo que seja ao ar livre, né? Ou então marcar a consulta com o nutricionista, de fazer compras, de preparar um cardápio para você. É isso. Isso vai levando você também, ao final do dia, ter muito pouca energia, tá? Ter muito desânimo. Isso vai diminuindo a nossa criatividade, porque a gente fica tão estressado, né, com aquelas tarefas que a gente não conseguiu realizar, que isso vai gerando estresse, que diminui a nossa criatividade e que vai diminuir também a nossa produtividade, tá? E isso vai gerando aquela sensação de tristeza, de incapacidade, né, de não ser tão bom. E quantas vezes a gente se xinga por causa disso, né? Ah, eu não tenho jeito mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu sou isso, aquilo. A gente começa a entrar num looping de negatividade, de que não consegue fazer nada, tá? Então a procrastinação, ela é uma ferrugem que dá na gente, tá? E ela tende a se alastrar. Se a gente não cuida desses pontos de ferrugem, né? Daqui a pouco, quando você olha, tá tudo tomado, não é isso? É a mesma coisa com a procrastinação. Você começa procrastinando uma área, quando você vê, você já procrastinou tudo. Quantas vezes você já planejou, no final de semana eu vou fazer um passeio, vou fazer isso e aquilo, quando você vê, você passou horas e horas e horas vendo Netflix, né? Ai, eu quero um pouquinho mais. Vou ver só mais um capítulo. Vou ver mais um episódio. E aí, quando você olha, você passou o final de semana inteiro vendo Netflix, por exemplo. Por quê? Porque você não determinou esse passeio que você se propôs a fazer, né? Essa coisa que talvez não fosse o hábito seu do dia a dia, né? Isso ficou para depois. Você tem que se planejar. Então, alguns pontos para a gente já começar a reduzir essa procrastinação, tá? Então, vamos começar agora já falando de como a gente vai resolver esse problema, tá bom? Primeiro deles, não coloca isso como eu sou um procrastinador crônico. Você já falou isso para você? Me conte aqui, dentro das pessoas que estão aqui nesta live hoje. Você já falou isso para você? Não adianta, eu sou procrastinadora. Eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso. Não, isso não tem jeito mais não. Já sou assim mesmo, nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim e vou morrer assim, hein? Tem síndrome de Gabriela sobre isso, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: eu não sou procrastinador, eu estou procrastinando. Então, por isso que aquele exercício lá no início, a gente falou sobre o que você procrastina, né? E por que você procrastina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que e por quê, tá? Você faz isso sempre, tá? Tem aqui a Marisa está falando aqui, que eu totalmente. Então, para de repetir isso de que, eu sou assim mesmo. Não sou assim. Eu estou assim porque até agora ninguém me falou como eu tinha que fazer. Então agora eu assisti a live da Simone e eu já agora acendeu uma luz na minha cabeça e eu vou fazer o negócio certo a partir de agora, tá? Mas não é a partir de amanhã, entendeu? É a partir de agora. Quando essa live acabar, eu já quero que você escreva para você aqui. Eu estou procrastinando isso porque... por causa disso, assim. É isso que eu quero. Você já tem que começar hoje. Você já tem que entender. Tem que ter, gente. Os nossos propósitos têm que estar muito claros. A gente tem que ter muita clareza, né, sobre aquilo que a gente quer, tá?
A gente tem dois jeitos de fazer algo quando procrastina, né? Ou a gente faz do jeito certo, ou a gente tem que fazer de novo, né? Então, não é melhor a gente fazer logo do jeito certo do que fazer de novo, do que repetir a mesma ladainha todo dia, toda semana, todo ano. Toda segunda-feira, não, segunda-feira vou começar uma dieta. Não, segunda-feira eu vou me exercitar com frequência. É segunda-feira. Para com isso, tá? Então, a gente só tem duas formas de fazer. Ou do jeito certo, ou fazendo de novo. Então, eu quero só que você já faça do jeito certo, tá bom? Então, o que a gente precisa? A gente tem algumas coisas que vão segurar esse novo modo de ser, tá? De não ser ou de não estar procrastinando, tá? A gente precisa ter uma clareza muito grande, né? Do que quer, qual é a minha prioridade, quais são os meus propósitos, o que eu quero, tá? Tá falando aqui que meu problema é gostar de dormir, é bom demais. Mas gostar de dormir não é nenhum problema, mas de jeito nenhum. Agora, dormir demais, gente, tem um estudo muito interessante que mostra que pessoas que dormem muito, mais de 10 horas por dia, têm mais tendência a desenvolver Alzheimer e demências no futuro, hein? Então vamos parar com esse negócio de dormir em excesso, porque isso não é bom pro teu cérebro, não é bom pra tua saúde cerebral. Então, primeiro ponto, vamos ter clareza. O que eu quero? Gente, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lembra da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, o gato fala pra ela, pra onde você quer ir? Não sei. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, né? Qualquer rota vai servir. Então, se você não tem clareza do que você precisa fazer, do que você quer fazer, você não vai sair do lugar, vai continuar procrastinando, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Tenha clareza. O segundo ponto é ter método para o negócio. Como é que eu vou chegar aonde eu quero chegar? Então eu tenho que saber aonde eu quero ir, né? E como eu vou chegar lá. Então, é fazendo uma agenda, colocando alarmes no teu celular para te lembrar da hora de comer, da hora de beber água, a hora que tem que fazer treino, né? Então, assim, é importante que você tenha esse direcionamento. Porque se você já sabe o que quer, vamos lá, direcionar. E aí, gente, muita gente me procura, né, para eu organizar a alimentação dessa pessoa, tá? E às vezes eu não preciso fazer uma dieta para a pessoa, não. Às vezes eu não preciso calcular a dieta, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. Eu preciso só organizar a rotina da pessoa. Eu preciso dizer para ela, ó, tal dia você vai fazer compra, tal dia você vai preparar tal coisa. É isso. Às vezes você não precisa de recursos extremos. Às vezes você precisa de coisas básicas, tá? Você precisa de coisas muito pequenas, às vezes, tá? Então, o primeiro ponto é ter clareza e o segundo é ter o direcionamento. Como que eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? É como conseguir. É tipo um mapa, tá? Terceiro ponto, gente, é ter certeza de que eu vou fazer, tá? Porque te dá muita insegurança. Eu já fiz a vida inteira, eu tive um comportamento procrastinador. O que me garante que agora, né, eu, Simone Maia, o que me garante que agora, aos 49 anos de idade, prestes a fazer 50, eu vou deixar de ser uma pessoa procrastinadora, né? Então, o que me garante? Hoje, que eu sei todas essas técnicas, hoje que eu já tô dominando e me dominando, né? Eu consigo colocar na minha cabeça que sim, eu vou conseguir chegar lá. Mas o meu histórico é péssimo. Dane-se. Começa agora a tua vida nova. Tá? Então, tenha muito isso, gente. Essa mentalidade de que eu vou conseguir. Tá? Então, tenha essa autoestima e essa autoconfiança de que você vai conseguir. Tá? O outro ponto é ter energia para fazer. Né? É energia para realizar aquilo. Como é que eu vou ter energia para realizar se eu estou gastando a minha energia com um monte de coisas que não prestam? Vamos colocar algumas coisas aqui de distraidores que a gente costuma ter. Um negocinho, eu me distraio com Pinterest, por exemplo. Eu me distraio, por exemplo, com fazendo sudoku no celular. Então, assim, se eu tiver um períodozinho de bobeira, o que eu fazia? Vou jogar aqui um joguinho de sudoku. Quando eu olhava, eu já tinha perdido pelo menos 15 minutos fazendo um joguinho desse de sudoku. Isso acrescentou o que na minha vida? Nada.
absolutamente nada, né? Então, assim, não é que eu não faça isso e eu vou te ensinar daqui a pouco lá com os passos que eu vou te dar, eu vou te ensinar como continuar fazendo as coisas que você gosta, tá? Mas um outro ponto, né, que era ficar vendo Pinterest. Você sabe por que a gente se distrai tanto e a gente perde tanta essa energia, gente? Porque a gente tem muita necessidade de dopamina. Eu já falei sobre a dopamina aqui, que é esse neurotransmissor do bem-estar, né, que vai te dar prazer imediato. Então eu já cansei de falar sobre ele aqui com vocês. Tem um dos livros que eu recomendo toda hora, né? Esse livro, vou mostrar aqui para vocês, que é o Nação Dopamina. Eu sempre recomendo esse livro, tá? Então, isso aqui é um livro muito importante para quem quer entender por que a gente fica tanto querendo prazeres imediatos, né? É por causa da diaba da dopamina, tá? Quem se inscrever no Redux, tem um monte de gente que já se inscreveu no Redux aqui, tô super feliz. O Redux já tá bombando, né? Inclusive quem já entrou no grupo, já tá recebendo mensagem minha, então se inscreve logo. Vai começar 17 de julho, mas já vou avisando logo. Então, assim, uma das coisas que a gente vai fazer muito no Redux é entender quais são as nossas descargas de dopamina, por exemplo. Que toda hora a gente está viciado em dopamina o tempo todo, tá? Então, uma coisa que a gente vai fazer é tentar modular essa dopamina. Por isso que a gente se distrai tanto, porque a gente quer prazer o tempo todo, o tempo todo, tá? Então, não deixa isso tomar conta de você. Então, a gente vai aprender lá no Redux, por exemplo, a como a gente vai controlar essa dopamina. A gente vai ter a descarga certa de dopamina na hora certa. Então, se você quer aprender isso, se inscreve no Redux, no link que está na bio, né? A Marilza já está no Redux, Tatiane já está no Redux, Josi já está no Redux. Tem uma galera aqui que já está no Redux, que já se inscreveu. Um outro livro que eu acho que é muito legal para quem quer parar de procrastinar e instalar novos hábitos é esse outro livro aqui, chamado Hábitos Atômicos, tá? Só para vocês saberem, gente, assim, vou fazer aqui um jabá rapidinho. Antes de passar para as 5 formas aqui para a gente combater a procrastinação, tá? Eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se dá para ver aqui a quantidade de livros que eu tenho, tá? Que eu tenho estudado incessantemente para fazer o Redux. O Redux não é só um grupo de emagrecimento, tá? O Redux é um grupo para mudança de mindset, de mentalidade. Então, uma das coisas que faz parte é a gente reduzir a procrastinação, tá? Então, se você quer aprender, vai lá e entra no Redux, você não vai se arrepender. É um super grupo e eu acho que você vai adorar isso que eu vou... Se eu tô falando aqui em meia hora para vocês, né? Você imagina durante 21 dias o que eu vou falar pra galera que tá no Redux, tá? Se liga que vai ser muito legal, vai ser muito bacana, tá? Então, assim, essa energia que a gente vai perdendo de realização, a gente vai investindo em coisas que não vão te acrescentar em absolutamente nada, só para ter dopamina em excesso, tá? Então, esses são as formas que essas 4 coisas que eu coloquei aqui para vocês, de ter clareza, né? São os primeiros passos que a gente tem para conseguir combater a procrastinação. Ter clareza, saber como vai conseguir sair daquilo ali, ter uma metodologia, ter um direcionamento. O terceiro ponto é ter certeza, ter essa mentalidade de que você realmente vai conseguir a partir de agora, tá? E esse é o outro ponto. E desenvolver e alimentar essa energia para realizar as coisas sem perder energia com coisas que só vão te dar descargas breves de dopamina. Gente, não tem coisa mais satisfatória assim do que você chegar no final do dia, olhar para aquilo tudo que você programou e não é só ticar na agenda o que você já conseguiu fazer. É ter a sensação de que você foi produtivo, né? Isso é muito gostoso, isso é uma sensação muito boa, tá? Então, agora a gente vai falar sobre esses 5 passos que eu falei para vocês pra gente reduzir essa procrastinação, tá? Primeiro deles, quando você perceber que tá se dispersando, que você já tá se perdendo, começa, respira, presta atenção na sua meditação, na sua respiração, medita e fala assim, tô me perdendo de mim. O primeiro ponto é esse.
sacou que tá indo embora? O nome disso, gente, é mindfulness, que é a atenção plena. Quando a gente para e presta atenção, opa, vou respirar aqui, vou voltar para a atividade que eu precisava estar, tá? Então, esse é um dos pontos importantes para a gente acabar o primeiro ponto, quando a gente perceber que já está procrastinando. Então, o primeiro ponto é respira, entra em atenção plena, se conecta com você, se conecta com a atividade que você precisa fazer, com o agora. Isso vai diminuir muito a tua ansiedade. Lembra que eu falei que a ansiedade e a impulsividade eram uma das causas da procrastinação? Então, quando você para respirar, para meditar, quando você se conecta, ponto, você já diminui tanto a ansiedade quanto a impulsividade, tá? Segundo ponto, divide as tarefas em poucas coisas. Se a tarefa é muito grande, divide essa tarefa em tarefas menores. Por exemplo, alguém aqui foi a Natália que falou aqui para mim que ela estava com dificuldade para escrever a tese dela, né? Então, quando você coloca, vou sentar para escrever minha tese, o que o seu cérebro pensa? Porra, olha, imagina uma tese de doutorado, que eu sei que é o que a Natália está fazendo. Então, assim, o cérebro na mesma hora, ele fala assim, opa, não, vai levar muito tempo, vou gastar muita energia. Gente, o nosso cérebro quer poupar energia o tempo inteiro. É por isso que a gente procrastina tanto. Ele quer poupar energia. Então, assim, ao invés de você pegar uma tarefa gigante para fazer, quanto mais para frente você vai deixando, maior o número de tarefas. Por exemplo, ao invés de você sentar, eu vou escrever um capítulo. Cara, escreve uma página, escreve 2 parágrafos, mas escreve todo dia. Seja consistente com o negócio. A mesma coisa quando você vai começar a fazer atividade física. Eu vou me matricular na academia, vou malhar 5 vezes por semana durante 2 horas. Para com isso. Não faça isso. Tanto é que no Reduxer, uma das coisas que eu coloco é que, assim, os treinos, para quem nunca treinou, são de 20 a 30 minutos só. É só para que você consiga fazer todos os dias, entendeu? Então, a segunda forma de você acabar com a procrastinação é dividir a tarefa em tarefas menores, tá? Dividir, começando por pouquinho, começa por pouquinho. Como é que você muda uma alimentação? Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Cara, começa adicionando qualidade, por exemplo. Começa adicionando mais vegetais ao longo do seu dia. Isso é começar por pouco. Você não precisa transformar a alimentação do dia para a noite. Não se faz isso. A gente começa, de fato, com pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tá? Terceiro ponto para a gente eliminar a procrastinação. Não se castigue, não fica se xingando, colocando, né, jogando, se mutilando. Ai, meu Deus, eu sou péssima, eu sou horrorosa. Isso vai diminuir ainda mais a sua autoestima, né? E isso vai levando você a procrastinar cada vez mais. Então, para de se castigar, para de se xingar, para de se autoflagelar, dizendo, não consegui fazer. Não consegui agora, vou conseguir na próxima hora, no próximo dia, na próxima refeição. Vou conseguir amanhã. Eu não comecei na segunda, mas vou começar na terça. Então, cuidado com com esse autoflagelo, porque esse autoflagelo provavelmente vai te levar para um lugar muito ruim, que é a redução dessa autoestima. E lembra que eu falei que a gente precisava de ter essa mentalidade vencedora, essa mentalidade da realização? Então, se você fica se xingando, essa mentalidade vai sendo minada, tá? Então, o terceiro ponto é: não se autoflagele, não se castigue se você não conseguiu fazer agora. Mas não seja também aquela pessoa autopiedosa. Ai, tadinha de mim, tô tão cansada. Ai, não, eu mereço. Ai, eu sou uma coitada. Ai, porque eu tô com uma dorzinha de cabeça. Ai, porque gritaram comigo. Ai, porque pisaram no meu pé. Ai, porque... Ai, enfim, aquela pessoa do ai, do mimimi, tá? Grande botafoguense Pedro Aurélio, grande... Aí o negócio tá bom pro teu lado, hein, Pedro Aurélio? Saudade de você, meu querido. Então, voltando aqui, a gente não vai se castigar e nem se autoflagelar. No entanto, a gente também não vai ser aquela pessoa super cheia de mimimi. Ai, tadinha de mim, eu mereço. Parou com isso, hein? Parou com esse negócio aí. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Eu quero que você se projete para o futuro.
Como é que você se vê lá na frente depois de ter realizado aquilo que você não conseguiu realizar até agora? Você imagina? Que sensação gostosa que é. Eu sempre falo o seguinte, eu não gosto de fazer atividade física. E eu faço atividade física todo dia. Qual é a coisa que eu mais odeio em mim, né? Mais do que fazer atividade física? É a sensação de não ter feito atividade física. Isso é a coisa que eu detesto. Então, quando eu mais ou menos penso assim, gente, não vou conseguir fazer atividade física, eu já penso logo, como é que eu vou me sentir depois? Eu vou me sentir tendo falhado comigo. Eu vou me sentir tendo procrastinado. Eu vou me sentir mal comigo. Eu vou ter rompido com a minha palavra, né? E aí, assim, você ser impecável com a sua palavra com você é muito importante. Isso te dá muita autoestima, tá? Isso te dá muita segurança. Vai de encontro com aquele ponto que eu coloquei lá para vocês, de ter essa mentalidade vencedora e ter essa energia de realizar, tá? Então, eu quero que você se imagine lá na frente como é que você vai se sentir se você fizer e se você não fizer, tá? Então, esse é o quarto ponto de formas de você evitar a procrastinação. E o quinto e último ponto, tá? É você gerar a dopamina que você quer. Então, tenta se premiar, tenta comemorar aquela atitude que você teve, aquela ação que você teve. Vamos tentar fazer isso? Por exemplo, digamos que você goste de jogar algum joguinho no teu computador ou no teu celular e tal. E você está perdendo muitas horas com isso. Determina o seguinte, bom, eu fazendo, sei lá, 50 minutos do que eu gosto muito de fazer, que seja, sei lá, ver lá uma série, alguma coisa assim. Se eu fizer 50 minutos daquilo que eu preciso fazer, eu vou me dar 10 minutos de prêmio, né? Fazendo algo que eu adore muito, que eu goste muito. Olha uma coisa que eu fiz logo que a pandemia, né, que as academias abriram, né, e que eu voltei para academia, eu estava mal acostumada de ver série, né, o tempo todo no Netflix e tal. E aí o que eu estabeleci? Eu estabeleci que eu só ia assistir a série que eu estava vendo no momento se eu estivesse em cima da esteira ou do transporte. Então eu juntava uma coisa que eu não gostava de fazer, que era fazer trabalho aeróbico, fazer exercício aeróbico, com algo que eu gostava de fazer, que era assistir série. Então, eu assisti várias séries seguidas, né? Então eu acho que, 11 temporadas, 12 temporadas, cada temporada com 10 episódios, eu só assistia se eu estivesse em cima da esteira ou do transporte ou em cima da bicicleta, tá? Você pode comemorar ou associar com alguma coisa que você goste muito de fazer, né? Olha só que coisa bacana. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer trabalho aeróbico. Como eu falei pra vocês, eu gosto de malhar? Não, eu malho porque eu preciso, porque eu sei da importância disso pra minha vida. Agora, falar, eu amo a sensação depois, tá? Então, isso é diferente. Mas, o que eu faço hoje? Pra poder ir e tal. Eu coloco os podcasts que eu gosto, audiolivro que eu gosto. Então, o que eu tento fazer é juntar uma coisa que eu não goste tanto com algo que eu goste muito. E aí, isso já me dá uma vontade de fazer, porque eu sei que é o momento que eu vou estar me distraindo. Ou então, me premiando com aquela coisa que eu gosto de fazer. Pode ser um joguinho, mas determina o tempo que você vai fazer isso, né? Por quanto tempo você vai navegar no Instagram ou na internet, sei lá, tá? Tenta sempre estabelecer o tempo que isso vai rolar. Não deixa isso ad eterno. Coloca realmente o relógio para despertar, para te lembrar, eu tenho 10 minutos aqui de distração. Oi, Marcele, chegou atrasadinha, mas não tem problema não, depois vai estar gravado aqui. Eu recomendo que você veja desde o início, porque essa live trouxe muita coisa bacana, tá, Marcele? Então, eu aconselho que você vá assistir desde o início para aprender algumas coisas aqui sobre procrastinação. Então, gente, vamos relembrar aqui os 5 pontos para a gente eliminar essa procrastinação. Respirar, meditar, focar na hora que você perceber que tá se perdendo. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para você se reconectar com você e com a tarefa, tá?
E aí isso vai diminuir a tua tendência a ter essa impulsividade, por exemplo. Segundo ponto, começando de pouquinho em pouquinho, divida a tarefa em tarefas menores. Terceiro ponto, não se castigar, não se autoflagelar, tá? Mas também não ficar de mimimi, de autopiedade, coitadinha de mim, tá? Quarto ponto, pensar como é que você vai se sentir depois de ter feito ou de não ter feito aquilo que precisava, tá? Então pensa em você no futuro, como é que você vai querer estar. Então você já se projeta. Começa hoje, gente, a já assumir a identidade de uma pessoa que realiza, entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa que realiza, eu sou uma pessoa que vou lá e faço, tá? Então isso é o outro ponto. Quinto ponto, comemorar aquela vitória, né? Então tenta ter esse tempo para você gerar essa dopaminazinha para você, mas com um tempo curto. Não é para deixar de agora eu vou comemorar o final de semana inteiro. E outra coisa, nada de comemorar se premiando com comida, tá? Isso é muito legal da gente falar sobre premiação com comida, né? Porque o que acontece? A gente tem uma tendência, né, quando tá estressada, tá triste, tá ociosa, sei lá, tá com vários sentimentos negativos, mandar eu mereço, né? Ai, mereço um chocolatinho, ai, eu mereço um docinho, ai, eu mereço um iFood, eu mereço tomar uma cerveja, mereço uma taça de vinho. Normalmente, gente, a gente vai associar esse prazer a uma coisa que é negativa, né? A uma sensação de cansaço físico ou então de estresse e tal. Aí você vai lá e se premia com comida, com chocolate, com doce, seja o que for, tá? Ao invés da gente se premiar com coisas, né? Tipo assim, consegui fazer sempre. Legal, Conceição, gostei do seu. Eu mereço emagrecer. Não, que bom que você agora pensa assim. É isso. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço mais do que chocolate, por exemplo. Mas é justamente isso que eu quero. Eu mereço mais do que aquilo, né? Do que alimentar uma sensação ruim, né? Então, cuidado com essas premiações quando você está premiando para tentar diminuir uma dor, tá? Cuidado com essas premiações, porque elas normalmente são premiações que nos levam a um limbo, né? Então você vai estar o tempo todo sem resolver o seu problema, por quê? Sempre que eu tiver um problema, eu tenho essa descarga de dopamina que eu vou colocar para dentro, né? E aí eu não resolvo o meu problema. Já parou para pensar nisso? Então, assim, cuidado com essa premiação com coisas negativas. Se premie com coisas positivas. Tá? Então, assim, eu fiz a minha alimentação toda correta ao longo do dia todo, eu comi bem e tal. Sim, eu mereço um chocolate, sim, por que não? Né? Eu mereço um pedaço de chocolate. Mereço ser uma pessoa saudável, e uma pessoa saudável tem todo o direito do mundo de comer o pedaço de chocolate que ela quer, tá? Então, cuidado com essas comemorações. Não comemora algo negativo, não, porque você está dando esse comando para o cérebro, né, de que você nunca vai resolver o seu problema, porque você sempre vai ter alguma coisa para passar a mãozinha na sua cabeça, que é uma pessoa coitadinha, tá? Então, vamos parar com isso. Então, gente, a gente viu aqui hoje o que é a procrastinação, o que provoca a procrastinação. A gente já viu que a procrastinação vai gerar ansiedade, estresse, culpa, medo, vergonha, autocrítica, impulsividade. A gente já viu isso tudo, o que ela leva a acontecer com a gente, quais são as consequências dessa procrastinação, né, que vão dar tristeza, falta de energia, desânimo. A gente já entendeu também quais são os 4 pontos que a gente precisa ter para conseguir melhorar essa procrastinação, que é tendo clareza, que é sabendo como vai sair fazer aquela atividade e tendo uma mentalidade de que vai fazer e ter energia para isso. Tá? A gente também viu aqui quais são os principais sintomas dessa procrastinação, que é apertar o botão soneca, que é chegar sempre atrasado ou sair sempre atrasado de casa, que é dificuldade com prazo, dificuldade com tarefa, tá? Então, a gente já viu isso tudo e já viu os 5 pontos para acabar com a procrastinação que eu coloquei aqui no final, tá?
Para você que quer se aprofundar sobre o assunto, né? Ou sobre você que quer, de fato, eliminar isso, isso é um dos pilares que a gente vai ter lá no Redux, tá? Porque lá no Redux, que vai começar dia 17 de julho, a gente não vai ter só sugestão de cardápio, de receita, plano de exercício. Não é só sobre isso. O Redux vai estar trabalhando o que eu chamei de 4 pilares no emagrecimento aqui, tá? Que é a sua fisiologia, a organização da sua rotina, a sua mentalidade e seu estilo de vida. E dentro da tua mentalidade e da organização da tua rotina, quem é o maior fantasma desses 2 pontos? A procrastinação. Né? Então, durante esses 21 dias que eu vou estar com o grupo, a gente vai trabalhar muito para eliminar a procrastinação, né? Trabalhando esses pilares que eu falei para vocês, que eu chamei de FOME, tá? Que é a fisiologia, a organização de rotina, mentalidade e o seu estilo de vida. Então, assim, eu sou suspeita para falar, tô falando para vocês que eu tô, assim, estudando loucamente para fazer um Redux muito maravilhoso para vocês, tá? E eu tenho certeza que todo mundo que já fez uma vez vai fazer de novo, tá? Várias pessoas que estão hoje no grupo, eu vou dizer para vocês seguramente, mais da metade das pessoas que estão inscritas hoje já nesse grupo do Redux, mais da metade já fez outras edições do Redux. Só para vocês terem ideia do quanto é legal e do quanto eu não repito o programa nem nenhuma vez, tá? Só para vocês entenderem como é a minha dedicação de fato para o Redux. Não é uma coisa automática, largada lá para você se virar sozinho, não é. Eu tô ali todo dia com você. Então, assim, pensa o seguinte, você vai pagar R$ 97,00, tá? Para ter uma nutricionista e coach com você por 21 dias, mentorando a sua mudança de estilo de vida. Gente, é muito legal. Assim, eu tô muito empolgada, eu sou muito empolgada com o Redux, é a minha menina dos olhos, né? Então, assim, eu queria muito que vocês tivessem essa oportunidade, tá? Eu tenho certeza que você gasta muito mais de iFood, você gasta muito mais fazendo outras coisas que não vão te dar um retorno de energia, de qualidade de vida, de emagrecimento, sim, por que não, tá? Então, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Quem ainda... olha aqui, Marisa já fez, é maravilhoso, voltei porque quero novos gatilhos, novos desafios, obrigada pela tua... É legal quando as pessoas falam sobre isso. Quem mais aqui já fez o Redux e puder falar para as pessoas sobre como é o Redux, como é de fato, né? Você vai perceber o quanto... Conceição vai também para o Redux, que bom saber disso, que bom saber. Como é legal a gente trabalhar a mentalidade, gente. Então, assim, eu falo o seguinte, o Redux é uma coisa que me dá muito trabalho, tá? Não só durante, mas antes, preparando ele, tá? E por que que eu faço isso sempre, faço o Redux desde 2017, gente? Então a gente já tá no 26º grupo. Tatiane, que é muito legal, já fiz muitos. Tá vendo, gente? As pessoas sempre fazem e voltam, porque... realmente, assim, sempre tem um insight novo, sempre tem uma coisa nova. É o restart que às vezes que a gente precisa. Então, assim, o meu compromisso com as pessoas que estão ali é de doação total de energia, né? Então, assim, vocês já sabem meu jeito, né? Meu jeito é esse. Eu fico cansada? Fico. Mas, assim, a minha sensação, o meu prazer, a gente já tá na 26ª edição. O meu prazer de fazer isso é tão grande que eu tô sempre fazendo e fazendo um novo, tá? Então, assim, se você tem curiosidade ou se acha que tem um amigo, uma amiga que vai estar num perfil legal, que precisa desse auxílio, desse apoio, a gente vai começar dia 17 de julho, o link para inscrição tá lá na minha bio, tá? E vai ser um prazer. Eu tô super feliz que os meus Reducats já estão aqui, né? Porque o grupo já existe, eu já tô lá no grupo já dando insight antes de começar, tá? Então eu quero muito que vocês, quem quiser fazer, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem acolhido. O grupo é ótimo, tem uma energia maravilhosa, então eu espero vocês. E não se esqueçam que toda segunda-feira
tem a nossa live de segunda para uma live de primeira, tá? Eu vou estar sempre aqui trazendo coisas novas. Por favor, tragam temas. Querem temas novos sobre eu falar sobre alguma coisa? Normalmente, os assuntos que eu trago aqui na nossa live são assuntos muito sobre comportamento alimentar, sobre estilo de vida. Esses são os nossos papos aqui na nossa live de segunda para uma live de primeira, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que esteve aqui. Espero que vocês curtam, comentem, falem bastante, falem sobre o Redux e eu vou estar aguardando vocês aqui na segunda-feira que vem. Um beijo para todo mundo, tchau e até segunda!